fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes demais sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão, gente, escrito inscreva-se. É importante demais a sua inscrição. É de graça, confirma a sua inscrição e sobe o like também. Deixa o like, porque o like ajuda e ajuda demais no alcance do vídeo, beleza? Vamos fazer que esse vídeo chegue a mais e mais vascaínos e o canal também. Habilite o sino de notificações para receber todos os nossos conteúdos. Bom, vou falar sobre a SAF do Vasco. Eu vou tentar dividir os assuntos aqui, até porque eu estou muito irritado e eu acredito que você também esteja. Eu tenho certeza que você, vascaíno, aí do outro lado, que ama o clube, que apoia, que vai aos jogos, que compra a camisa, até os de fora também, às vezes não tem condições de ir para um jogo do Vasco, mas está lá assistindo, assinando uma Premier e ajudando o clube, né? Então, assim, essa que é a grande realidade. É o torcedor que paga essa conta desses irresponsáveis, desses malditos que ficam à frente do Vasco e não pensam no sentimento do torcedor. Essas pessoas são ruins, essas pessoas não são boas. Eu vou falar aqui sobre o Luiz Melo, que todos sabem que não é Vasco, é torcedor do Flamengo. Ah, Eduardo, mas você é contra a SAF? Eu não sou contra a SAF, não sou. Sou completamente a favor da SAF. Justamente por isso. Sou contra as pessoas que foram contratadas. Quem indicou, não sei quem foi, o Luiz Melo para assumir essa posição dentro do Vasco, não deveria, tá? Por que não deveria? Pô, Eduardo, mas o cara... Gente, olha só, o cara é Flamengo. Pergunta para algum flamenguista desse planeta Terra se eles queriam algum vascaíno, eu, você, que administra outras empresas, administrando o futebol deles. Pergunta, porque não tem jeito. O Vasco é um clube do povo, é um clube de massa. E num clube de massa, você tem que ter dirigente apaixonado pelo clube, dirigente que conheça o clube. Foi assim lá atrás com o Rodrigo Caetano, que, ó, eu sou profissional, mas eu conheço o Vasco e montou um super time e o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Daí me traz o Luiz Melo, que lá atrás atrapalhou o Vasco em contratações, tá? Essa é que é a grande realidade. Ele sabe disso, os dirigentes, a diretoria do Vasco sabe disso. Sobre o Jorge Salgado, não se dá bem com o Luiz Melo. Esse papo furado aí de que ele não se desentendeu com o Paulo Brax, isso é papo furado, que a informação que nós temos é que o clima entre os dois não é bom, tá? Ele segura muito, tá? Ele segura dinheiro, ele não quer investir, então não tem que trabalhar no Vasco. Não tem que trabalhar no Vasco. Falo isso aqui. E outra coisa, um erro muito grave dentro do clube. Não sei se é por parte deles ou da assessoria de imprensa, tá? Vou deixar isso bem claro e bem registrado aqui também. Eles colocam o jogador, eles mandam, né, aqui o cronograma da semana, dizendo os dias de entrevistas coletivas, treinamentos e tal, tudo mais. Papel da assessoria muito bem feito, beleza. Daí tem um dia da semana, que um jogador, o treinador ou um dirigente vai falar. E esse dia foi ontem. E o convocado para falar foi o Gabriel Peck. Aí aparece, eu não estive na entrevista coletiva, tá? Deixando isso bem claro aqui. Ontem eu estou com problemas particulares, então, e trabalhando e estou misturando isso tudo. Então, assim, estou procurando transmitir os jogos e diminuindo essa carga, né, de treinamento e tal. A não ser que vá um Luiz Melo, vá um Paulo Brax, vá um Jorge Salgado, vá um Abel Braga, alguém pesado dentro do Vasco, para a gente perguntar. Ah, não, mas se eu viesse. O papo dele ontem foi esse. Se eu viesse aqui, vocês iam perguntar sobre dinheiro, sobre planejamento. Mas é claro que tem que perguntar. É óbvio, Luiz Melo, que tem que perguntar. Que história é essa de que não tem que perguntar? Tem que perguntar. Futebol é planejamento. O Vasco é gigante. O Vasco está na zona de rebaixamento. Você contratou um treinador? Aposta. Tá certo? Então, essa é que é a grande realidade. Se o Paulo Brax estiver tentando trabalhar e você atrapalhando, gente, dirigentes do Vasco, pelo amor de Deus, já passou da hora. Já passou da hora. Chega de sofrimento. O Vasco não tem que ter um flamenguista comandando o futebol, não. Não tem que ter de jeito maneira.
Não, está sendo profissional, está trabalhando direitinho, está indo legal, o Vasco está conquistando, mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Tá? Então, ontem ele foi perguntado, e alguns colegas colocaram na mesa, em seus canais aí e tudo mais, e não pode ser gravado, né? Não pode gravar nada. Ele disse que é normal essa questão que aconteceu, não é normal, isso é erro administrativo, tá? Já adianto aqui, não é normal, tá? Ao ser perguntado pelo jornalista no CT Moacir Barbosa sobre as pendências financeiras que o Vasco tem com os clubes e empresários, o CEO Luiz Melo respondeu da seguinte forma: tudo sendo ajustado, fluxo de caixa é normal, vai ajustar. Vai ajustar porque a 777 está colocando dinheiro. Vai ajustar porque os caras estão investindo sim, gente. Os caras estão colocando dinheiro dentro do clube e quem está lá está administrando mal. O senhor Luiz Melo coloca a cara para falar no escuro. Não fala para todo mundo ver. Por que não marca uma coletiva? Por quê? Porque sabe que eu, Eduardo, vou dar um jeito, o amiguinho, o Joãozinho, todo mundo vai para entrevista. Não é ficar usando o jogador de escudo e aparecendo na entrevista coletiva ali por trás e pedindo para ninguém gravar, não. Tem que pensar grande, tem que ser gigante, tá trabalhando num clube grande. Que medo é esse de colocar a cara? Porque os jornalistas têm que perguntar. A torcida tem o direito de saber. Foi a torcida que recolocou esse time na primeira divisão. Foi a torcida. Porque, repito aqui, você barrou diversas contratações no passado recente do Vasco. E isso não é segredo para ninguém. Então a diretoria, o Vasco, que é dono dos 30% da restou, né, para o Vasco, as pessoas responsáveis precisam cobrar desse cara. Precisam cobrar desse cara. O Vasco precisa de reforço, o Vasco precisa pagar. Gente, o salário não está atrasado, não, tá? Não tem salário atrasado, não tem isso, não. Isso aí é história. O Vasco atrasou lá, fez um novo acordo, porque a 777 está colocando ali dinheiro. Tá? E os administradores estão dando mole. Podem acreditar no que eu estou falando. Tá? Eu estou apurando, estou conversando com pessoas, e na minha opinião, esse Luiz Melo não tem que estar mais dentro do Vasco. Isso para mim é fato. Não tem que estar comandando o futebol do Vasco. Não tem que estar. Pelo amor de Deus, não tem. Não tem. Aí, além de não ajudar, atrapalha. Ah, não, porque já contratou não sei quantos jogadores. Tem que contratar mais. Tem que montar um time forte. Jogadores experientes. Se o Paulo Brax estiver realmente tentando trabalhar, tentando ajustar, tem que continuar. Não vem com esse mais aqui. Não vem com essa historinha aqui de que é fluxo de caixa, que o planejamento é só no dia 3 de julho. Não vem com essa história porque não cola. O torcedor do Vasco quer resposta. O torcedor do Vasco, inclusive, exige a sua saída, tá, do futebol do Vasco. Tá? Eu não vou ficar aqui passando pano para você e para outras pessoas também que não tem que passar, porque eu nunca fui disso. Eu respeito, eu apoio, porque quero ver meu clube bem. Agora não vem aqui de história, não vai de história. Não, apareci aqui para conversar com vocês, aqui não filma nada, não grava nada. Que medo é esse? Que história é essa? Onde é que o Vasco vai parar com isso tudo, gente? Sinceramente. Sabe? Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa colocar a cara para defender o nosso clube. Não é ficar de papagaiar, porque é ano político, hein? É ano político, hein? É ano político e isso é muito perigoso, hein? Podem acreditar no que eu tô falando. Chega de sacanagem com o nosso clube. Chega de papagaiada com a nossa instituição. Tá? Então fica atento aí, torcedor. Fica ligado e vamos cobrar sim. Vamos cobrar desses caras sim. Tá certo? Deu confusão no Vasco. Fica atento, fica ligado. Já se inscreve aqui embaixo, gente. É de graça a sua inscrição. Sobe o like também, porque ajuda e ajuda demais aqui nos nossos vídeos. Mas se inscreve. Não esqueça de confirmar a sua inscrição, que também é de graça. Acione o sino das notificações para receber todos os vídeos aqui, todos os dias, falando do nosso Gigante da Colina. Amanhã tem jogo, tem transmissão aqui no canal. Então fica atento, fica ligado direto de Fortaleza. Vamos transmitir esse jogo aí, se Deus quiser, voltar
a vencer no Campeonato Brasileiro, tá certo? Mas para isso a gente depende do Maurício Barbieri, treinador do Vasco. Vamos falar sobre isso, sobre o time do Vasco, sobre a provável escalação e tudo mais, tá certo? Falando sobre o Maurício Barbieri, já entrando nesse assunto, o STJD negou o recurso, né? Ele pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão naquele jogo lá no primeiro jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, vitória do Vasco, na única vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro até o momento. E ele cumpriu a primeira automática e tem que cumprir a segunda. E deve cumprir amanhã contra a equipe do Fortaleza. Ou seja, com resultado negativo aí, o Maurício Barbieri, que não estará na beira do campo, o técnico deve ser o Maldonado, né, o interino do Vasco, ele deve ganhar uma sobrevida, né, com isso. Né? Pô, não vai o Barbieri, vai o Maldonado, e aí ele ganha uma sobrevida. Beleza? Outra questão aqui, gente. Milan estaria preparando uma oferta milionária pelo jovem do Vasco, Marlon Gomes. E essa oferta, eu vou trazer para você aqui, foi passado para o Eduardo aqui, de mais de 100 milhões de reais, ou cerca de 100 milhões de reais, porque o Vasco não vai negociar o Marlon por menos, ou seja, sai por 100 milhões de reais, tá certo? Então, o Milan está preparando, não chegou ainda essa proposta, é uma proposta alta. Eu acho que o Vasco não vai conseguir segurar o garoto, está jogando muito bem, mas arrebentando no Mundial com a seleção brasileira, nas mãos do Ramon Menezes, e o Vasco não deve conseguir segurar o Marlon, não, tá certo? Então, é uma situação realmente que incomoda a gente, mas realmente, gente, independente de SAF ou não, sempre foi assim, né? O jogador se destaca, é novo, os clubes da Europa ficam de olho e tal, então deve levar, deve sair, a gente tem que respeitar e torcer sempre pelo sucesso do jogador. Agora, o clube tem que ter retorno, o Vasco tem que ter retorno, e é claro que isso não tem que questionar isso, né? Deixa eu falar aqui sobre, trocando o assunto mais uma vez, eu vou tentar ser bem breve com os assuntos. O Vasco, gente, é um clube que sempre foi muito prejudicado pela arbitragem, né, brasileira. Isso é fato, isso não é história. Eu sei disso, você sabe disso, o planeta Terra sabe disso. Só a CBF que não sabe ou quer, né, prejudicar o Vasco em certos momentos. Bom, nada contra a pessoa, eu até desejo sorte para ela e tal. Quem apita o jogo amanhã contra o Fortaleza às 16 horas, 4 horas da tarde, no Castelão, é a Edna Alves Batista, certo? Já se envolveu em polêmica 2 vezes, apitou um jogo do Fluminense, ficou na geladeira aí um tempinho, mas naquele jogo contra o Botafogo, em que o Thiago Maia deu uma entrada criminosa entre Flamengo e Botafogo, na verdade, criminosa no jogador do Botafogo, ela não foi no VAR, ela ficou com a decisão de campo, lance para expulsão, o Thiago Maia quase quebrou a perna do jogador, não é nada aqui com o Flamengo, com o Fluminense, não. Estou falando sobre o trabalho dela, lance para expulsão, e ela simplesmente deixou passar batido e tal. Então, assim, ou ela vai muito bem no jogo e tal, porque gosta muito de aparecer. Eu não gosto de juiz que gosta de aparecer árbitro, árbitra, e tá no campo, vai ser questionado, vai ser cobrado, vai tomar paulada da imprensa, dos canais, enfim, das mídias que falam do Vasco. Eu não gostei. Eu acho que a CBF tem um Voaden, acho que a CBF tem um Rafael Claus, acho que a CBF tem, enfim, árbitros, o Caio Max, tipo, árbitros experientes e árbitros são os que eu considero mais imparciais, assim, sabe? Tem o tal do o Wilton Pereira Sampaio, esse cara não tem nada de imparcial. Então, assim, tem uns árbitros realmente que são muito estranhos apitando jogos do Vasco, a gente tem que ficar atento, a gente precisa ficar ligado, tá certo? Então, Edna Alves Batista apitará o jogo Fortaleza e Vasco na Arena Castelão amanhã, tá certo? E você vai acompanhar esse jogo aqui. Então se inscreve e sobe o like aí mais uma vez, sabe? Sobre a situação do time, agora vamos entrar aqui na questão do time. O Alex Teixeira deve substituir o Pedro Raul amanhã. O Pedro Raul está suspenso, vocês sabem, recebeu o terceiro cartão amarelo. O Alex Teixeira deve ser o seu substituto, perdão. Aqui, agora, o Maurício Barbieri tem que armar esse time aqui, um time mais veloz e principalmente
preenchendo esse meio campo do Vasco com jogadores mais habilidosos, jogadores que quebrem as linhas. Se ele colocar o mais do mesmo amanhã contra o Fortaleza, além do resultado negativo, outras questões podem acontecer. Tipo, não vai conseguir, enfim, o resultado, o Vasco vai se afundando ali na zona de rebaixamento a cada rodada e tudo mais, isso tudo é muito grave. Isso tudo é muito sério. E se ele não der jeito nisso aí, meus amigos, a vaca vai pro brejo de vez. Então, assim, ou ele faz realmente o que é direito dentro do Vasco, ou então pede para sair. Porque, eu tenho o Orejano, eu tenho jogadores ali de lado de campo, eu tenho oportunidade de mudar o esquema desse time, que é pesado, o time do Vasco é pesado, jogando com 3 volantes o tempo inteiro, não abre mão desse esquema tático horroroso, que não funciona, que não dá certo de jeito maneira. Então isso me incomoda e incomoda demais. Sabe, eu acho que tem que mudar esse time do meio para frente. O problema está na frente, não é nem da defesa, não. Outra coisa, o Capasso deve ganhar, deve e tem que ganhar, tá? Tem que ganhar. Ele foi contratado para isso. Não adianta você investir milhões, tá, em jogadores e o cara ficar barrado. E outra coisa, tanto ele quanto o Orejano, que é o maior investimento do Vasco depois da compra do Edmundo lá atrás. Tá bom? Então, assim, vamos parar com esse mais, de que a 777 não colocou dinheiro, porque colocou sim. E os clubes não são malucos de cederem jogadores de destaque, jogadores do time deles que vinham fazendo diferença. O Orejano foi destaque na Copa Libertadores, o Flamengo queria, Palmeiras queria. Que papo furado é esse? Entendeu? O que está acontecendo é questão técnica. A comissão técnica do Vasco está errando. Tá? Então vamos parar com esse papo aí, porque tem dinheiro sim. O erro está na administração da SAF do Vasco, o erro está nas mãos do Luiz Melo. Na minha opinião, o Luiz Melo está errando demais. Não adianta ficar de prepotência em salinha de imprensa, ninguém fala nada. Quando manda é o Gabriel Peck. Que papo torto e ridículo é esse? Isso é falta de coragem, falta de respeito com a torcida do Vasco. Nós vamos cobrar no segundo vídeo de hoje. Fica atento, fica ligado, que eu vou trazer detalhes aqui sobre essa situação envolvendo o Luiz Melo e o Vasco, tá? Luiz Melo, que vocês sabem, e vou repetir, não é vascaíno, é torcedor do Flamengo, então não existe sentimento por parte do Luiz Melo, isso me deixa revoltado, tá? Ele não se dá com o presidente Jorge Salgado. Eu recebi a informação, gente, só para matar isso aí, pra galera aí do mal parar de falar besteira na internet, o Jorge Salgado não vai ser candidato à presidência mais não. Entendeu? Virão outros, né? Já tem gente dando entrevista aí, as pampas aí para assumir o clube. Eles são mais interessados com a política do Vasco do que com o próprio Vasco. É incrível como ninguém ajuda o Vasco e querem fazer política o tempo todo. É o tempo inteiro fazendo política. Isso me incomoda, isso tá errado, isso tem que mudar. Né? Hoje não, é para ontem. Tá certo? Então, outra questão aqui, só para finalizar. A Alerj aprovou, né, na primeira discussão que o dia 7 de abril, né, será o dia da resposta histórica, ou seja, a resposta histórica, vocês conhecem do Vasco, né, é uma resposta que... Vou ler aqui um trecho aqui, tá, para ficar mais fácil. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira, no caso ontem, o projeto de lei 6423, que institui o dia 7 de abril como o dia da resposta histórica contra o racismo no futebol. A medida é de auditoria, deixa eu ver aqui, da Verônica, né? Da deputada Verônica Lima, do deputado Filipinho Raves e Andrezinho Siciliano. Então, durante a votação também foi concedida para os deputados Marta Rocha e Dani Monteiro, do PSOL. A medida ainda precisa ser votada em segunda discussão na Alerj, ou seja, então, na Alerj não, na Alerj. Então, assim, nada mais justo, né? Uma resposta linda, histórica, do legítimo clube do povo, né? Do clube mais amado, quando eu falo clube mais amado do planeta Terra, eu falo do Vasco. Eles inventam outros, mas o mais amado, o clube histórico, com a história mais bela do futebol mundial, é o nosso. É o nosso. Eles sabem disso, tá certo?
Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante na Colina. Dá um beijo na sua cruz. Aí, ó, dá um beijo na sua cruz de Malta e vamos juntos, vamos com tudo. Se inscreve, sobe o like, porque aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.